Fala pessoal, e aí, espero que estejam bem e bem-vindos de volta ao canal. E hoje a gente vai falar sobre Netcat, ou o mais conhecido NC, o canivete suíço. O Netcat é uma ferramenta muito boa para poder utilizar no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo bem simples, bem prático do meu dia a dia. Às vezes eu passo lá numa liberação de regra no Fire, e aí eu quero testar, eu quero validar se aquela porta, se aquela regra está funcionando. Então, né, na aplicação, vamos imaginar que a gente tem uma aplicação que ainda não foi instalada, e ela usa lá a porta 80, a porta 443 ou qualquer porta para, né, poder, né, servir ali a sua aplicação. Mas, né, eu já fiz aquela regra de Fire, a aplicação não foi instalada, e como que eu posso fazer essa validação? Bem simples, você pode abrir lá um listen, você pode abrir ali com o Netcat ouvindo, né? Você pode fazer com o Netcat, ele abre uma sessão para poder ficar ouvindo ali na porta ali 80. E aí o cliente, você pode usar o Telnet ou o próprio NC para poder validar essa conexão, né? Então você consegue no cliente validar, fazendo com que você bata lá no destino ali na porta, e aí o Netcat, uma vez que está ouvindo, né, como um servidor, você praticamente consegue validar a comunicação. E também o Netcat é possível você utilizar ali para testar o UDP, uma vez que a gente sabe que o Net só valida TCP, então a gente pode usar o Netcat para também validar ali portas UDP. Para mais essa dica aí sobre Netcat, o canivete suíço, que vai ajudar você muito no seu dia a dia. Não tenho dúvida. Bora! Então, para iniciar, a gente primeiramente vai fazer a instalação do Netcat. Então, aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem aqui a máquina Rock Linux. E do nosso lado direito, a gente tem a máquina Debian. Para instalar aqui na máquina Rock Linux, basta rodar i1, comando i1, install, nc. i1 install nc, aqui ele vai trazer as informações do pacote, y para aceitar, e aí a instalação ali será processada e concluída. Então vocês podem ver que a instalação já foi completa, então aqui a gente consegue validar com o comando nc. O comando nc existe, então a gente pode continuar aqui para fazer a instalação na máquina Debian, apt install netcat tradicional. Então vamos rodar aqui. Você pode também notar que a máquina aqui já tem o Netcat instalado. Então, como vocês podem ver, na máquina Debian a gente não precisa também fazer a instalação. Para fazer a instalação no Windows, basta você buscar ali no Google mesmo, né? Netcat. O Netcat ele vem ali do nmap.org, então basta fazer o download e a instalação do pacote. E assim você consegue utilizar também em sistemas Windows. Netcat também é muito conhecido pelo famoso canivete suíço, né? É como se fosse um nickname. Quando a gente fala de canivete suíço, a gente fala de Netcat. A ideia, né, o porquê do canivete suíço? Porque pelo fato, né, da sua ampla gama de funcionalidades que o Netcat nos traz para poder utilizar aí no nosso dia a dia de troubleshoot de rede. Então, nosso primeiro cenário agora vai ser criar aqui uma conexão básica aqui de teste de porta, como por exemplo aqui na máquina Debian, se a gente rodar aqui o comando ss, nota-se que não tem aqui a porta que a gente vai abrir 1, 2, 3, 4. Você pode ver que aqui só tem a porta 68 aqui, meu DH Client, 80 aqui nosso Nginx e o SSH aqui, né, rodando aqui na porta 22. Então, como que a gente vai iniciar? Basicamente, rodando nc "-l de listen, "-p de porta, na porta 1, 2, 3, 4. Rodei o comando aqui no meu servidor, né? Meu servidor está aqui, né? No caso, ele está servindo agora a porta 1, 2, 3, 4, que é o nosso servidor Debian. Na máquina Rock Linux, bem simples, a gente vai fazer uma comunicação usando o comando nc, o IP lá do servidor, 92.168.15.18, na porta 1, 2, 3, 4. E aqui, né, vocês podem ver que não está acontecendo nada, eu dei um Enter, mas o que está acontecendo aqui? Vamos fazer um teste básico. Vamos escrever algo aqui. Testando o Netcat. Olha que interessante. Do meu cliente eu consegui mandar uma mensagem de texto para a máquina Debian. Então, praticamente, quando eu dei um Enter aqui, você pode ver que foi enviado aqui a mensagem, né, que eu escrevi aqui no cliente para o servidor. Isso é muito legal. Quando utilizar, né? Por que eu estou mostrando esse primeiro cenário? Porque imagina o seguinte, aqui eu abri uma porta no meu servidor e aqui no meu client, aqui com o comando nc, eu estou testando. Lembrando, né, o nc ele é o derivado do netcat, então o comando, a gente instala o pacote netcat, o nc ali seria praticamente o short name do netcat, né? Então aqui agora, como vocês podem ver, né, eu fiz aqui o teste,
Bonitinho, escrevi, mandei um Enter e apareceu do outro lado aqui no meu servidor. Um cenário bem interessante para uso. Imagina que você quer testar uma regra de Fire, ou você criou lá uma regra de Fire e você quer validar se aquela regra ali liberando uma porta específica para uma origem específica, para um destino específico, e aqui você consegue fazer com que lá na máquina lá de destino, servidor, você consegue abrir aqui uma porta, né, a porta específica que você foi solicitado para liberar, e aqui o cliente você consegue praticamente testar bem tranquilamente usando o Netcat. Agora, um outro cenário que a gente pode estar utilizando o Netcat é para transferências de arquivos. Olha que loucura. Se você não tem lá um SSH liberado, se você não tem algum outro tipo de recurso para poder fazer uma transferência de arquivo, é possível usar o Netcat. Mas como que a gente faz isso? Então vamos lá. Na máquina Debian a gente vai fazer a mesma coisa. Abrir lá a porta listen-p 1234. E aqui a gente vai direcionar toda a saída para um arquivo chamado arquivo recebido .txt. A gente dá um Enter aqui, muito bom, deixa aqui ouvindo. Agora na máquina client a gente vai criar um arquivo. Então como que a gente vai fazer aqui? Echo, né? A gente vai escrever um texto aqui, então vamos colocar testando o netcat v1. E aí a gente vai direcionar essa saída do echo, né? Então se você executar o echo aqui, praticamente você vai ter só a saída, mas agora eu quero adicionar para um arquivo. E o arquivo a gente vai colocar aqui, a gente vai escrever arquivo underline para enviar .txt. Então agora, né, se a gente executar um cat aqui, arquivo para enviar, você vai ver, né, nota-se que a gente tem um texto lá dentro do arquivinho. E agora como que eu faço para fazer essa transferência de arquivo? Basta você rodar o comando nc, né, o IP de destino 192.168.15.18 na porta 1234 e a gente coloca aqui o sinal de menor, né, que eu quero praticamente pegar a saída do arquivo para enviar e jogar para dentro do nosso nc. Dei o Enter, nota-se aqui, né, que a conexão foi fechada. Vamos executar um cat aqui do lado do Debian e assim a gente vai ter o nosso arquivinho escrito lá o texto testando o Netcat v1. Olha que sensacional. O Netcat, por ser versátil, a gente tem diversas maneiras, né, de estar testando ali ou até enviando conteúdo entre um cliente e server, entre um cliente e servidor. Então o Netcat pode ser muito versátil, a gente pode utilizar o Netcat para diversos tipos de testes, né? Não é à toa que ele é autoconhecido aí como o canivete suíço. Então agora, né, a gente basicamente nesse próximo cenário a gente só quer validar a porta, a gente quer fazer teste. Então vamos novamente lá, abrir a porta lá, -L-P, 1234, no nosso Debian, no nosso servidor. E no client, imagina o seguinte, eu só quero validar, eu quero testar, como se fosse um telnet, né? Eu quero validar se a porta está aberta ou não. Basicamente, roda lá nc, o "-z" é exatamente para isso, é só para ele trazer ali a saída ali da validação. O V de verbose, né? Eu quero ter essa informação na tela. O IP de destino, o IP alvo, 92.168.15.18, na porta 1234. Então aqui vocês podem ver que a gente tem a versão do Netcat e aqui logo em seguida a gente tem, ó, que foi conectado com o nosso servidor na porta 1234. E não foi nenhum bytes enviado, então aqui a gente tem praticamente a validação que a porta lá do Netcat, de fato, né, ou aquela porta que eu abri aqui no Netcat, ou aquele serviço, né, como por exemplo, posso estar executando na porta 80, porque a gente sabe que a gente tem um Nginx rodando aqui na máquina servidor, e aqui na máquina cliente a gente consegue notar que também, né, eu consigo alcançar a porta 80 com base nesse destino aqui, uma vez que a porta, claro, esteja aberta lá no servidor. Outro cenário. Vamos falar também agora de uma maneira que a gente pode usar o Netcat para direcionamento de saída de comando. Então aqui a gente está na máquina Debian, vamos abrir novamente lá a porta, -L-P 1234, e aqui na máquina client, o que a gente vai fazer? Lembra do arquivinho arquivo para enviar? Legal. Então a gente vai fazer uma alteração nele básica, vamos pegar aqui, usar o comando vim, o editor de texto vim, vamos colocar aqui v2, vamos salvar, e assim, né, vamos executar um cat, vamos validar.
E a gente tem agora testando o Netcat V2. O que a gente vai fazer aqui agora? Basicamente é um cat para este arquivo, arquivo para enviar, pipe, NC, o IP do álbum, 92168, o 92168, 1518, na porta 1234. E olha que sensacional, eu estou direcionando a saída deste comando para o servidor. E aqui está a mensagem, testando o Netcat V2. Muito legal, muito legal. Também, né, nesse cenário que eu vou mostrar agora, é bem interessante, é bem legal. Por quê? Vamos fazer o seguinte, agora aqui no servidor de escuta, a gente vai fazer um nc-l, "-p", 1234, na porta 1234, "-z", barra bin, barra bash. Olha que sensacional. E agora, no client, no Rock Linux, a gente vai rodar o comando nc 192.168.15.18. Lembrando que esse IP ele foi alugado ali do meu roteador, então, né, as máquinas estão em modo bridge, então eu tenho aqui uma conexão direta entre as máquinas. Na porta 1234. Muito bom. Olha que loucura, galerinha. Então, se eu executar um ls aqui, o que está acontecendo? Fala, T-Shooters! Eu percebi que vocês estão aqui até agora e não deram aquele like. Então deixa o likezinho, compartilha com um amigo, porque isso será muito importante aí para o canal. Se eu executar aqui um comando, o name-a, olha que sensacional. Linux Debian. O que está acontecendo aqui? Basicamente, a gente está criando aqui uma conexão reversa, onde eu estou usando, né, o NC para abrir uma porta no servidor e executando o bin bash. E com essa execução bin bash, todos os comandos Linux que eu passar do lado do client, ele praticamente está me retornando o valor lá da máquina Debian. Então aqui mostra, né? Aqui mostra que é possível, né? É um risco de segurança, né? Isso. Então quando a gente executa esse NC no client diretamente na máquina Debian, com essa conexão aqui, com esse "-z" bin bash, eu estou criando aqui uma conexão reversa, onde qualquer comando que eu executo aqui no meu client, né? Esse comando está sendo executado lá no servidor Debian. Então você consegue, por exemplo, executar um pswd para trocar a senha de root. Você consegue criar um scriptzinho e rodar lá no Debian, trazendo ali para fazer qualquer tipo de alteração na máquina servidora. Ou seja, é extremamente importante ter o conhecimento disso e entender como que é uma conexão reversa. Por quê? Porque sim, isso aqui é utilizado, já foi muito utilizado por atacantes para poder acessar e executar comandos ali no servidor ali e trazer algumas informações ou até fazer algum tipo de mudança ali, criar conexões para poder esse usuário, esse atacante poder acessar o servidor de qualquer maneira. Porque como você pode ver aqui, qualquer comando que eu executar, isso vai refletir lá e vai trazer o resultado aqui para mim na tela também. Agora a gente vai falar um pouco sobre esse próximo cenário. Esse próximo cenário, a gente quer fazer teste UDP. A gente sabe que o Telnet, normalmente ele testa ali, né? O Telnet exclusivamente testa conexões TCP. A gente pode usar o Netcat, né? O Netcat, o NC, para também validar conexões UDP. Como que a gente vai fazer isso? Praticamente, eu vou usar o NC, "-L de listen, U de UDP, "-P na porta 1234. Nesse momento eu estou ouvindo aqui a porta 1234 na conexão UDP. Mas como eu tenho certeza disso? Então a gente vai abrir um outro terminal aqui, vamos puxar para cá, SSH 192.168.15.18, "-L root, e aqui a gente vai colocar a senha bem simples, né? Uma senha bem segura aqui, a 12.34.56. E agora, aqui, uma vez que o nosso já tem aqui o shell aqui para poder executar comando no Debian, a gente vai rodar o comando ss-nl-top. E aqui mostra, né, que a gente tem uma conexão UDP na porta 1234. E como que a gente faz esse teste, essa validação? Vamos puxar aqui agora, vamos para a nossa máquina Rock Linux. E agora na máquina Rock Linux a gente vai executar o comando nc
menos o V de verboso, o IP do alvo, 92.168.15.18 na porta 1234. E aqui mostra que a gente tem um teste rodando em um protocolo aqui, né, testando aqui o UDP. Então aqui mostra, né, a saída aqui, o nosso NC está testando o DP lá no servidor alvo, né, de destino na porta 1234, e aqui mostra como connected, ou seja, a gente tem uma conexão aqui, o DP, como eu mostrei no nosso SS aqui, né, a porta 1234 rodando no DP, e aqui uma validação aqui, uma saída de connected, dizendo que provavelmente, né, a gente tem essa conexão funcionando nas pontas, né, entre o end-to-end, que é o final, né, o cliente e o servidor. Se a gente tem um firewall no meio, a gente já consegue aqui ter essa validação sabendo que o firewall de fato está liberando. Claro que a gente tem os logs, a gente tem outras maneiras, mas o Netcat, o NC, no dia a dia é muito importante, é muito interessante pelo fato de você poder utilizar diversos comandos do Netcat para testar e validar comunicações e até regras de firewalls. Isso normalmente eu sempre estou utilizando para esse tipo de teste, né? Validando regra, testando diversas maneiras e entre outras coisas como enviar arquivos. Às vezes você precisa de um envio de um arquivo e você sabe que o firewall bloqueia um monte de porta, mas tem uma porta específica que a gente sabe que está liberada, então você pode estar utilizando ela para fazer esse bypass. E também, né, interessante, né, como vocês viram sobre a conexão reversa, onde você consegue executar comandos lá na máquina de destino. Existem também algumas limitações de segurança relacionadas ao Netcat. Então, o que é importante ter de conhecimento aqui? É que o Netcat, ele tem algumas limitações, né, e algumas possíveis vulnerabilidades, como o uso não autenticado e de shell remotas, como a gente mesmo acabou vendo aí na prática. Então, normalmente, né, uma alternativa que você pode utilizar é o próprio Anycat, né, que é uma versão mais segura do Netcat e também que possui suporte à criptografia e à autenticação. E é isso, é uma aula bem rápida, trazendo aí a usabilidade, né, o uso do Netcat no dia a dia. Então eu espero que vocês tenham gostado do Netcat, é um comando bem versátil, vocês podem ir além, né, com o comando, você tem muitas funcionalidades que pode estar utilizando no dia a dia. Estou trazendo aqui algumas funcionalidades bem interessantes aí para poder ajudar e vocês também ter o conhecimento da ferramenta. Então, até a próxima e vejo vocês em breve.